estou mencionando lá são as expressões idiomáticas. E elas são a chave. E olha o que diz aqui no capítulo 25, verso 28. Isaac amava Esaú porque se saboreava da sua caça, ok? Então, é o que você falou, é o macho alfa. Pai, filho. Rebeca, porém, amava Jacó. Desculpa, é o verso 27 que eu queria ler. Cresciam os meninos. Esaú tornou-se perfeito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato, morava em tendas. Mas peraí, o Esaú também não morava em tenda? Todo mundo morava em tenda. Então por que falou que era do campo, caçador, e o outro morava em tendas, sendo que ambos moravam em tendas? Essa expressão, Jacó morava em tendas, é uma expressão idiomática do hebraico, que eu encontro, inclusive, no sumeriano. Tem uma pedra com a lista dos reis sumerianos. E os primeiros reis são citados assim: esses eram os reis que moravam em tendas. E tem outra expressão em sumeriano dos Tamkarum, que eram homens de negócios que moravam em tendas e eram nômades, mas adquiriram tanta fortuna e tanta expertise para poder fazer dinheiro, que os Tamkarum chegaram a ficar até perigosos do ponto de vista comercial, a ponto que no Império Hitita tinha uma lei falando que Tamkarum não podia comprar propriedades num território hitita, a menos que na certidão de compra ele se comprometesse durante o período da colheita não estar presente ali, no período de guerra não estar presente ali, porque eles tinham medo dos Tamkarum, que embora eles não fossem reis, eles eram tão poderosos que eles tinham dinheiro para emprestar dinheiro e exército. E eu chego à dedução que Abraão é Tamkarum. Que ele tem todas as características. Inclusive, nessa lei hitita, fala que os Tamkarum mais poderosos eram os que vinham da cidade de Urá. Urá é Ur. Pode olhar que o Abraão conversava com o rei do Egito de pau a pau. Você vai para os Estados Unidos, você conversa com o Trump, mas o Elon Musk conversaria. O Elon Musk chegaria lá na Inglaterra e o rei Charles iria recebê-lo. O Elon Musk não é presidente de país nenhum, ele não é rei de lugar nenhum, mas ele está tão poderoso hoje, cara, que onde ele chega, ele é recebido como chefe de Estado. O Abraão também. O Isaac também, ele vai conversar com o chefe dos filisteus. Então, esse pessoal é muito poderoso. Então, o fato da mesma expressão ser usada com relação a Jacó é que, na verdade, ele herdou do pai aquela capacidade, aquele know-how de ser o que fazia dinheiro multiplicar. O outro ficava no campo. O outro, ainda que tivesse essa capacidade, ele era lazy. Então, eu não saberia dizer os critérios hoje dos CEOs, como você fala, machão, mas nos critérios da época, o principal não é aquele machão que faz e acontece, é aquele que consegue dominar sobre o machão. Tanto é que você pode olhar que muitos reis, ele tem general de sua confiança, o general que é mas o rei é aquele que manda no cara forte. Entendi. É tipo o general e o soldado, né? O soldado que vai realmente pra luta lá e o general fica administrando. O rei até pode aparecer numa posição assim de caçada, de poderoso, como nós temos lá o Gilgamesh e outros mais, mas pode olhar, ele sempre tem general de sua confiança, que mas esse cara nunca vai virar o rei, ele sempre é o general. Que engraçado, uma vez eu tava conversando com o Paulo Guedes e ele tava me contando a história do mundo em relação à esquerda e direita, né? O comunismo. Ele começou a contar tudo e como foram todos os grandes conflitos, as guerras mundiais e tudo mais. Eu falei, cara, historicamente, qual foi o componente mais importante para decidir quem ganhou, né, entre direita e esquerda os conflitos? Foi inteligência? Foi estratégia? Ele pegou e falou, não, cara, foi poder bélico. Então sempre o mais forte ao longo do tempo foi o que ganhou, né? E aí quando você pega, eu tô pensando agora nessa história, cara, assim, o caçador e o cozinhador de lentilha ali, falou, pô, mas... O poder bélico, sem contradizer o Paulo Guedes, quem sou eu, mas o poder bélico na mão de uma pessoa inteligente. Porque lembra que o Japão desse tamanhozinho botou a China de 4. Sim. Lembra, o Japão era desse tamanhozinho. A Inglaterra, uma ilha. E dominou as Índias. Então, o poder bélico associado a alguém que tem cabeça. Porque muitas vezes na história, o poder bélico que ganhou a batalha não foi o que tinha maior número de tanques, de soldados, de combatentes. É o que tinha melhor estratégia. Muitas vezes nós tivemos capítulos da história onde o exército menor devastou o exército maior. Total, mas acho que isso não contradiz, na verdade. Né? Exatamente. Acho que é o poder bélico sendo utilizado. E aqui você vê, então, o morar em tendas aqui não é só uma descrição de onde ele morava. É uma expressão idiomática para falar da sua capacidade. Perfeito. Que esse futuro rei. Só para terminar isso aqui, a Assíria, por exemplo, poderosa Assíria, começou com reis que eram moradores de tendas. Perfeito. Então ele era
o germe de uma grande nação. Sim. Cara, a gente tem então esse momento onde Jacó ganha a primogenitura. Então, ele passa a ter todos os direitos, honrarias e responsabilidades também de ser o primogênito, de ser o irmão mais velho, né? E que culturalmente na época era muito importante, né? Era uma bênção. E anos depois vem a segunda, digamos, perda, né, de Esaú, ou vitória, ou seja lá o que for, de Jacó. Porque Isaac, que era o pai dos dois, já estava muito velho, estava com pouca visão, e aí ele pediu comida para o filho mais velho para dar bênção para ele. Então, de novo comida. Na questão do pacto, né? Comida cerimonialista. Perfeito. Então ele queria agora dar a bênção pro filho mais velho, talvez porque talvez ele estivesse no final da vida dele já, não estava conseguindo enxergar, estava velho. E a Rebeca, ela escutou tudo. Rebeca era esposa de Isaac. Ela escutou tudo e mandou Jacó preparar a mesma refeição. E aí Jacó estava coberto com peles para imitar o irmão que era peludo. O Jacó entrou na frente do pai, se passando por Esaú, e ele recebeu a bênção que seria do irmão. Então diz em Gênesis 27:35 que o seu irmão veio astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você, né? Isso daqui falando depois para Esaú. E aí eu te pergunto, eu digo assim, conta pra gente como que aconteceu essa passagem, e aí até debater sobre se isso é justo ou não é justo. Porque uma coisa eu negociei ali com Esaú, cara, primogenitura e tal, combinamos. Agora você enganar seu próprio pai, né? Você pegar a bênção que não era para você. E aí tem outra coisa, né? Cara, alguém pega e dá a bênção. Eu fico pensando, você tá orando, você errou o nome de alguém. A bênção vai para outra pessoa, né? Como que funciona esse negócio? Cara, isso realmente, assim, indo mais para frente na história, essa bênção realmente, ela se manifestou. Isso aconteceu. Sim. De fato. O quão justo foi isso? Como que isso aconteceu? Aí pensando agora de forma prática, cara, eu tô cego. Pô, aí meu filho é peludo, o outro bota uma roupa. Cara, quão velho eu tenho que estar para realmente confundir? Se não me engano, ele cheirou também, até uma coisa assim. Para eu pegar e confundir os dois filhos nesse nível. A voz também, acho que tem negócio ali na história. Não, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. E aí, e como que faz? A mãe pegou e falou, cara, vamos enganar seu pai junto, né? Eu sei que ela talvez tinha uma motivação nobre, ou talvez favoritismo no caso dela, porque ela já era mais chegada ali, né? De Jacó. Mas descreve a cena, explica pra gente e qual que é o simbolismo dessa parte da história. Primeiro vamos lembrar, para ficar bem claro você que está assistindo a gente. De novo, eu tenho uma situação de refeição, mas não pense isso como sendo apenas um jantar comum. Não é a mesma coisa do Kaique chegar na casa lá da mãe dele e falar com o irmão dele, ô meu amigo, fala hoje pra mim aí, vamos comer. Eu tô com vontade de comer o seu miojo quando a gente era solteiro aqui. Não é isso. É uma refeição cerimonial para lavrar uma escritura, para firmar acordo, pacto. Tanto é que eu quero pedir licença para citar versículo que ilustra isso. No capítulo 26, o capítulo anterior a esse que o Tiago falou, no verso 30, fala que Isaac fez uma aliança com Abimeleque, tá certo? Em Gerar, que era o rei Abimeleque. E quando fala que eles fizeram uma aliança, um acordo público, olha o que diz aqui, olha. Então Isaac lhes deu banquete e comeram e beberam. Então você está vendo a importância. A comida fazia parte do pacto, assim como o documento com a firma reconhecida faz parte do acordo entre empresas. Então agora o Isaac fala assim, Jacó... Esaú, meu filho, tá na hora de eu ir embora. Vamos agora oficializar a sua primogenitura. Quero te preparar já. Só que já havia outro sido oficializado antes lá atrás. Lembre-se da história de Adonias lá com Davi e Salomão, que já tinha, e o outro pensou que era ele. Aquela questão do que é feito no privado, depois vai ao público, etc. Então,